E agora, Cypher Café, com Mark Grech. Liberta a Ectas Veritas. Muito boa tarde, nossos caros ouvintes da Rádio Geek, pessoal que nos acompanha aí pelo streaming, pelo YouTube, pelas mídias sociais. E aí, meu caro Pazotto, tudo bem com você? E aí, Mark, beleza, e aí? Opa, hoje estamos aqui com o nosso já entrevistado, né, Bruno Contardi, novamente aqui para falar de mais alguns temas com a gente. Fala Rádio Geek, fala Mark, e aí Pazotto? E aí, beleza? Uma satisfação aí, tá de volta, obrigado por me receber. Estamos na correria aqui Prazer. só para repassar o link do ao vivo aí pra galera acompanhar com a gente. Eu te mando pelo WhatsApp, vai indo aí. Opa, valeu então vou continuando aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e ele vai ser ainda só uma base para muita coisa que tá por vir aí. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Já tinha acompanhado? É a da inteligência artificial, né? Basicamente sim, nós tivemos primeira, segunda e terceira, vamos falar um pouquinho mais. Cada uma teve um foco principal, mas agora chegando na 4ª revolução industrial, como a gente aí tem uma gama enorme de profissões que nunca existiram, módulos de trabalho, né, que nunca existiram antes, serviços, há algum tempo atrás nem serviços eram tão considerados, né, hoje é uma das carro-chefe de muita empresa. Então a gente vai dar uma abordagem dos temas das revoluções anteriores para contextualizar aqui com o nosso especialista Bruno Contardi na Revolução 4.0. Então, como o tema tá corrido, já vou dar sequência aqui. Boa. Vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Vamos considerar a 1.0, né? Já que a gente considera hoje a 4.0. Ela foi uma revolução muito mais mecânica, né? Ela tava ali final do século XVIII. Onde a principal vantagem foi a evolução dos motores a vapor e motores com principalmente o carvão como fonte de energia, né? E o vapor ali como meio para trazer essas diferenças, né? A principal mudança é isso mesmo, né? Que antes de você ter essa oportunidade de ter máquinas que tem as engrenagens funcionando por uma fonte de energia alternativa que não o braçal, a força de trabalho manual, essas engrenagens começaram a se mexer por conta da impulsão do carvão. Porque como que funcionava o meio de produção antes? Era muitas famílias camponesas com suas propriedades tendo a sua subsistência alimentícia e fazendo produção de tapetes, de roupas e de outros itens. Muito artesanal, né? De forma muito artesanal, fazendo toda essa movimentação das engrenagens de forma manual, né? O tear era uma coisa muito, muito utilizada por algumas famílias. Então, quando veio essa revolução pelo vapor, pela energia do vapor, teve uma puta mudança no meio de produção, né? Foi o principal marco, assim, da 1.0. Lembrando do grande responsável por isso, foi o James Watt, né? A gente fala watts hoje em dia de energia por causa dele. Ele que revolucionou os motores industriais, né? E a grande diferença, na verdade, foi uma industrialização, né? Começar a produzir tudo em larga escala. Que você tem motor a vapor desde 300 a.C., mas evoluíram muito pouco e esse cara fez ali a evolução desses motores e aí ficou viável para produção em larga escala, né? Foi. Então, começou na Inglaterra, né? Ele estudou lá acho que em Glasgow e fez a revolução, começou pela Inglaterra, depois logo França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha. Os Estados Unidos veio só depois, por incrível que pareça. Só que aí ele já foi meio astro ali na Revolução Industrial 2.0, né? Que é de 1870, 90 anos depois, mais ou menos. Tem algo para contextualizar aí da quando a Revolução Industrial 2.0 começa a ser adotada de forma global, realmente a transformação
dessa engrenagem que estava sendo movida pela energia a vapor, ela começa a ser movida pela energia elétrica. E isso que impulsiona, esse que o Watson, que é um propulsor, né, que impulsiona muito outras indústrias de outros países a adotarem esse tipo de mecanismo, né, porque quando a gente fala de revolução, principalmente da 4.0, que a gente vai chegar lá, a gente acha que profissões e estilos de vida são extintos, né, mas não é bem assim, as coisas andam paralelamente, porque é só você olhar a natureza, o mundo orgânico, né, quando tem um gene mutante que deixa outra espécie meio que, entre aspas, obsoleta, ultrapassada por questões biológicas, aquela espécie que está sendo, entre aspas, substituída, ela não é extinta. Ela caminha paralelamente a essa nova espécie, a essa nova mutação. A Revolução Industrial é a mesma coisa. A 2.0, ela deixa isso bem explícito, que você tem uma mudança sutil nas relações de trabalho e no meio de produção. Que agora você não precisa ficar queimando carvão para ter energia para movimentar as máquinas. A energia é elétrica. Então isso ajudou muitas outras indústrias no mundo a se auto-organizarem, se reorganizarem e usarem esse meio de produção para estar fazendo suas produções e já foi a primeira melhora, né, na poluição que já estava surgindo, porque você tinha o carvão queimando ali dentro da sua fábrica, né? Você começou a ter pelo menos uma subestação, começou ali, já tinha os estudos do Tesla, né? Começou a afastar da cidade, foi o primeiro momento que a energia elétrica começou a ser aplicada e já começou a ver, não precisava da fornalha, do vapor ali debaixo do seu pé, né? E aí os Estados Unidos foi um pouco protagonista com os modelos do Ford, né? Aí que ele começou a implantar, aproveitou quase tudo do Taylor, né? Ele só colocou os estudos. Ele só colocou os estudos do Taylor na linha de produção, né? Colocou uma linha de produção ali, deixou mais eficiente, mais ou menos o que você falou, né? Você vai adaptando, vai evoluindo em cima dos conteúdos. Aí a nossa indústria 3.0 foi já até um pouco mais difícil de achar a data exata dela, né? O pessoal fala em 1970, mais ou menos. Mais 100 anos novamente, né? Pra gente dar mais um salto de revolução industrial. Mas eu acho que o grande diferencial é a invenção dos processadores como a gente conhece hoje, né? Por mais que o modelo de microprocessador tenha vindo ali por volta da Segunda Guerra, a Intel criou o processador da forma que a gente conhece hoje em 71. Então aí que começou ali, né, justamente para uma indústria japonesa, né? E aí que começou toda aquela o início de robôs mesmo, maquinário produzindo máquinas, produzindo produtos, já de automação mesmo, né? Você não precisava ter uma pessoa em cada pedaço da linha de montagem, como era no caso da Ford no início. Exatamente. A Revolução 3.0, ela pega essa produção de trabalho manual que pela linha de produção que o Ford cria, eram várias pessoas fazendo tarefas repetitivas, e com o poder computacional e o poder digital que vem se desenvolvendo dos anos 50 até os anos 90 e 2000, que aí se caracteriza mais a Revolução 4.0, que esses procedimentos se tornaram digitais e robóticos, né, que são grandes robôs, né, ainda não tem formatos de robôs humanoides, então isso ainda é muito fictício nas nossas cabeças, né, mas esse processo da 3.0 você começa a ter uma evidência da mudança do processo físico das coisas para um processo digital. Então, além da robotização das tarefas repetitivas que se tem no meio de produção, o uso de papel, ele começa a ser transformado pelo uso digital. Então, quando eu quisesse fazer negócios over the country, fora do país, eu não preciso mais de um correio para me comunicar com uma empresa de fora. Eu tinha um e-mail e a documentação do pacote Office ou do programa dos aplicativos da Apple para você mandar textos e tal. Você fazia tudo isso via e-mail e não mais por correios, né? Contextualizando pro meio da economia e criptomoedas, foi aí que surge a Swift, né? Acho que foi no final dos anos 70, acho que é 78, depois eu confirmo a data, mas foi já nesse auge que o pessoal começou a pensar numa forma
menos mecânica de se fazer compensações, que antes era mandando ouro de um país pro outro, né? Tem até o caso da Rússia, que perdeu um navio cheio de ouro no meio da Segunda Guerra. Tem outros relatos também, né? Fora N facilidades para roubo dessa movimentação. E a SWIFT veio aí já nessa época para fazer a compensação entre bancos, entre nações, né? A revolução digital desse marco da 3.0 é realmente muito incrível, né? Que eu lembro que quando eu tava na escola, lá pros final dos anos 80, no começo dos anos 90, a gente tava começando a ver nos livros de história o conceito de globalização, né? E aí você falava de globalização e falava de internet na sequência. Que esse espaço da internet que se popularizou nos anos 70, anos 80, mudou muito as nossas relações de comunicação e de informação, né? Então é bem forte. E aí veio toda a evolução aí de todas essas tecnologias. Meu caro Pausotto, só te fazer uma pergunta. Sim. O primeiro Intel lá em 71 tinha 2.300 transistores. Você faz ideia... Aliás, essa grande revolução também veio por causa da invenção do transistor, que, né, foi inventado um pouco antes, senão não era possível fazer microprocessadores, né? Mas o primeiro Intel saiu com 2.300. Você sabe mais ou menos quantos transistores tem dentro de um i9 hoje em dia? Tinha quantos no Intel? 2.300 em 71. Em 71? Vou chutar aí 6.000, triplo. É um pouquinho mais, uma diferença pequena. São só 410 milhões de transistores dentro. Nossa, só isso? De um i9 padrão residencial. Não é o i9 mais potente, não tô falando de chão. É o que a gente tem em casa aqui. É o top que você pode ter em casa. Sim. Ali é um preço aceitável. Evoluiu bem, né? Um pouquinho. A miniaturização também tá bem comprovada que tá funcionando, né? Porque para você colocar 410 milhões de qualquer coisa no espaço de 1 centímetro por 1 centímetro, eu acho que tá evoluindo bem. Imaginar que isso lá no começo era aquelas máquinas enormes, exato, né? E hoje a gente tem isso dentro de casa. Sim, tinha surreal. HDs que pesavam toneladas, né? E hoje em dia você tem muito mais num SD que pesa gramas. Então, agora vamos para a indústria 4.0. Só citar alguns dados aqui do Brasil para começar. A indústria no Brasil é só 10% do PIB, é muito pouco. O Brasil, muito pouco claro, o fenômeno China, Ásia ali, de industrialização com mão de obra extremamente barata, levou isso do mundo inteiro, né? O Brasil ocupa a 79ª colocação no índice global de inovação. Também não é uma posição legal para o seu tamanho. Mas eu acho que o Brasil pode dar um grande salto aí, e principalmente no ramo de inovação, né? Já vai ter muitas mudanças. Agora é com você, meu caro Bruno. Isso só vai ser possível se a gente tiver os industriais do nosso lado, né, pra gente alavancar a nossa posição aí na Revolução Industrial. Porque quando a gente olha pro Brasil, a gente não vê indústria brasileira, né? A gente vê indústrias de fora no Brasil. Também. Então, isso é bem desconfortável quando a gente fala de Brasil e indústria 4.0 e tem esses números, né? Porque quando a gente tem modelos de países como Alemanha, Japão, Suíça, Estônia, que tem os seus meios de produção que se transformaram pela adoção de máquinas nos meios de produções e de softwares, programas, você tem aí um crescimento de renda econômica muito forte, muito expressiva, que eles começam até a aplicar e discutir em algumas regiões rendas universais, né, para a sociedade. Renda mínima, né? Uma renda mínima aí, porque o trabalho ele começa a se tornar uma ferramenta das máquinas, né, e deixa o ser humano disponível para fazer melhores estratégias para que essas máquinas funcionem com melhor performance, né? Então a Revolução 4.0 ela tem a sua característica principal, porque diferente das outras revoluções, você pode planejar ela. Tá ligado? Você pode planejar como que é essa adoção do mundo digital, que tem essa comunicação entre pessoas e entre máquinas, e montar modelos de negócios para obter melhores resultados nessa produção, né?
Então hoje a gente vê, vamos falar do Ford um pouquinho, lá em 1800, 1900, quando ele estava começando... 1914. Ele estava começando esse processo de industrialização, usava muito mais humanos em esteiras para fazer as produções. E aí, conforme foi passando esse tempo, essas esteiras se tornaram pátios, e hoje esses pátios são containers ou espaços alocados onde ficam esses robôs, essas máquinas fazendo a produção, e não tem mais a presença humana nesse processo. A presença humana fica cada vez menor, né? E para fazer a fiscalização da performance, né? Porque às vezes um robô tá produzindo bastante que ele superaquece, aí precisa de uma manutenção. Sim, toda a parte de manutenção. E aí vem um aviso no aplicativo ou no computador que um técnico tem que ir lá ver. Assim como aconteceu as mudanças de profissões da 1.0 até a 4.0 nas profissões, a gente vai ter, e já está tendo nessas também. Porque qual foi a grande mudança nessa trajetória? Né? São as profissões agrícolas. Antigamente a renda das famílias se fazia muito na produção agrícola, e a Revolução Industrial foi transformando essa produção agrícola manual numa produção mecânica, onde o setor de tecnologia de manufatura teve muito desenvolvimento para a produção de alimentos, para a produção agrícola mesmo, do agronegócio, né? E agora a gente está tendo essa transformação dentro das fábricas, né? Então a 4.0 ela reúne aí inteligência artificial como principal ferramenta, algoritmos, que são programas que fiscalizam dados de acordo com a programação que você põe. Deixa eu ver o que mais que tem, Mark, que dá pra pôr na 4.0. A 4.0 é a blockchain, lógico, né? Interoperabilidade de máquinas já se comunicando uma com a outra para